Vamos às compras com o cartão de crédito do meu namorado? Ele me deu $500 para gastar. Minha esposa. Ela meio que perdeu o controle com os gastos. Ela conseguiu um cartão de crédito este ano e já estourou o limite, são $6.000. E o seu? Chego em casa todo dia, olho e só vejo nossas roupas. Talvez roupas. Ok, eu fiz umas comprinhas e isso é só dos últimos 2 dias. E a Loki fez um estrago. Então, ela quer ver o que eu comprei. Oi, gente! Mais uma feminista precisa de pesquisa de universidade de esquerda para confirmar que água é molhada e céu é azul. Recentemente tentei conversar amigavelmente com uma feminista do TikTok, mas logo ficou centrado nela, como costuma acontecer. Usando a tática de pedir fontes a cada frase, eu disse: certo? E de novo, qual a fonte? Mas dívida não é problema se você pode pagar. Qual é o tamanho da fonte? Quer dizer, Você sente muito? eu só ia dizer, você só fala besteira. E então, quando eu consegui um estudo, ela não se importou e nem negou que a estatística era verdadeira porque ela não fazia ideia, e ela ficaria bem boba se acabasse sendo verdade. Ela apenas usou a tática barata de pedir fontes. Continuamente na esperança de que eu não tivesse decorado uma enciclopédia inteira antes de sentar. E que Deus te ajude se for um dado que você aprendeu há muito tempo. No fim, pedir citações durante o debate é coisa de amador. Se você conhece o assunto, ou você sabe que o dado é verdadeiro ou não sabe, e você não tenta desviar um debate inteiro ficando o tempo todo reclamando: precisa de fonte, precisa de fonte, precisa de fonte. Quando um fato cruza o seu caminho e é inconveniente para a sua ideologia feminista delirante, o que fazemos, Destiny? E nesse caso, a estatística é completamente verdadeira. As mulheres realmente controlam a esmagadora maioria dos gastos. Na verdade, os números mostram que é um problema grave e crônico na nossa sociedade supostamente igualitária. E seria muito mais fácil ouvir as mulheres modernas reclamarem sobre o quanto são oprimidas se elas não estivessem por aí gastando todo o dinheiro delas, o dinheiro dos homens, o dinheiro do governo, o dinheiro de todo mundo. Vamos iniciar os gastos individuais. Segundo o Boston Consulting Group, as mulheres nos Estados Unidos da América controlam cerca de 85% dos gastos dos consumidores. Todo o setor privado, embora represente só 40% da força de trabalho e 50% da população, reflita sobre isso. Isso ocorre porque as mulheres controlam o dinheiro dos homens nos relacionamentos e tendem a gastar de forma mais impulsiva com seu próprio dinheiro. Um dos argumentos mais comuns e ridículos que essas feministas usam para evitar a vergonha total de um desequilíbrio desses é dizer que a maior parte desses 85% dos gastos é, de alguma forma, altruísta. Por exemplo, a maioria dessas compras é para toda a família, como as compras de supermercado. Como se impedir que seus filhos passem fome fosse um sacrifício virtuoso e um grande fardo para as mulheres. Também vale notar que esse número de 85% inclui dezenas de milhões de mulheres que são solteiras, sem filhos ou que não têm mais filhos dependentes morando em casa. Resumindo, não estamos falando apenas de mulheres que estão altruisticamente tirando um tempo das suas agendas ocupadas de postar besteiras no TikTok para ir ao supermercado? Estamos falando de um tipo de compras egoístas, mesquinhas e autossuficientes, e são muitas. Segundo o Morgan Stanley, as mulheres controlam a esmagadora maioria dos gastos com bens e serviços de luxo. 90% das roupas de grife, 85% dos acessórios e joias de luxo, 70% dos gastos com viagens e refeições fora de casa. Frequentemente, a minoria das compras masculinas nessas categorias visa impressionar ou conquistar mulheres. Homens compram roupas, usam relógios, escolhem perfumes e pagam jantares e viagens para conseguir transar. Se não existissem mulheres, muitos homens talvez nem se importassem. Já mulheres solteiras costumam sair para jantar e viajar aleatoriamente bem mais que homens solteiros. Porque as mulheres valorizam mais o que isso indica sobre seu status entre amigas e nas redes. Mas como conseguem bancar isso? Na verdade, não conseguem. Apesar da dívida de cartão de crédito nos Estados Unidos da América ser similar entre os sexos, o número é distorcido porque muitas esposas registram grandes compras nas contas dos maridos. São as mulheres, solteiras e casadas, que têm 30 vezes mais chances de adiar dívidas a longo prazo ou simplesmente não pagá-las. É por isso que sempre me faz rir quando alguém menciona a estatística de que homens casados ganham mais dinheiro em média, como se isso fosse algo bom para eles.
Na verdade, os homens buscam mais dinheiro para atender aos hábitos de consumo da esposa. Basicamente, se gastar o dinheiro de um homem fosse um esporte olímpico, as mulheres ganhariam a medalha de ouro todas as vezes. E então, rapidamente tentariam descobrir uma maneira de gastá-lo. Outro exemplo. De acordo com a Nielsen Consumer Insights, as mulheres são responsáveis pela compra de impressionantes 94% dos móveis para casa. Isso não surpreende nenhum homem que já conheceu a coleção de 45 almofadas decorativas de uma mulher e um sofá de R$10.000. Os móveis masculinos são práticos e econômicos. Homens compram apenas o necessário por um preço justo. Já as casas femininas são o oposto. Isso pode estar ligado ao instinto de criar um lar, mas não justifica os altos gastos de muitas mulheres. Isso tem mais a ver com a mulher tentando alcançar um padrão de moda arbitrário que ela viu em uma revista, uma vez ou outra, para sinalizar seu status social para os outros. Resumindo, uma diferença nos gostos de homens e mulheres não seria um problema se não fosse pelo fato de que, como tudo na vida, muitos dos gostos femininos vêm acompanhados de um preço que pode arruinar a vida. É curioso que mulheres nos Estados Unidos da América sejam mais de esquerda, socialistas e anticapitalistas. Os gastos delas estão literalmente sustentando todo o sistema que elas consideram tão perverso. Sem contar o fato de que elas culpam a ascensão desse sistema naqueles homens brancos horríveis. É hipocrisia pura. Com o consumo intenso das mulheres, é natural que empresas e governo priorizem seus interesses e reclamações. Enquanto os problemas dos homens são ignorados e eles tratados apenas como carteiras ambulantes e carne de canhão, isso torna a diferença salarial uma piada. Qualquer pessoa que não seja uma fanática política de esquerda intencionalmente ignorante, provavelmente já sabe que economistas respeitados desmascararam toda essa besteira sobre a diferença salarial há anos. Não se trata de nenhuma discriminação salarial baseada em sexo, o que seria ilegal e já é assim há mais de meio século. Isso acontece porque as mulheres trabalham menos horas, escolhem carreiras com alta segurança no emprego em troca de salários mais baixos e não negociam de forma adequada com o setor privado e empregadores. Mesmo assim, 89 centavos por dólar é pouco diante de controlar como 85% do dinheiro nos Estados Unidos da América é gasto. As mulheres gastam seu dinheiro e mais da metade do dinheiro dos homens. Em resumo, nesta era iluminada de libertação feminina e gloriosa igualdade, as mulheres trabalham muito menos e gastam muito mais do que seria justo. Como observação, não é de se surpreender que os homens, em média, trabalhem mais horas e escolham profissões de maior risco e estresse. O emprego e a renda de um homem influenciam como as mulheres o veem e se ele terá sucesso sexual, enquanto elas não sofrem essa pressão no mercado sexual. Os homens, por outro lado, realmente não se importam com o que as mulheres fazem para trabalhar ou quanto dinheiro elas ganham. Os homens simplesmente não são programados dessa forma. E outra coisa, talvez pagar menos para as mulheres não devesse ser ilegal e deveríamos simplesmente deixar que o mercado resolvesse isso. Um empregador não deve pagar igual a uma mulher se ela fizer menos trabalho, trabalhar menos horas ou não for adequada ao cargo. Uma policial de 1,57 metros e 45 quilos recebia o mesmo salário que um homem de 1,88 metros e 90 quilos, onde o homem vai ser mais capaz de se defender em situações perigosas. Mesmo assim, a lei de igualdade salarial não se aplica em todos os lugares. Modelos masculinos recebem bem menos que modelos femininas. Já jogadores da NBA ganham muito mais que as atletas da Women's National Basketball Association, pois é o que o mercado determina. Mas surpresa, surpresa, o governo é péssimo em lidar de forma racional com a economia, o que nos leva ao nível governamental. Qual o total de impostos pagos por homens comparado às mulheres? É um tema pouco discutido por feministas. Governos ocidentais dificultam o acesso a dados claros e confiáveis. Porém, um pedido de liberdade de informação no Reino Unido em 2014 nos deu uma boa noção. Naquele ano, homens pagaram 72% e mulheres 28% dos impostos de renda. Isso é mais de 2,5 vezes a mais, superando em muito qualquer diferença salarial, que no Reino Unido, na época, era de 90 pence por libra. É patético quando feministas afirmam não precisar dos homens, mas isso está longe da verdade. No nível populacional, os homens ocidentais pagam mais em impostos do que recebem de volta do governo. Em serviços sociais, bem, as mulheres se beneficiam muito mais de vários serviços governamentais do que contribuem para o sistema em primeiro lugar. 4 estudos econômicos feitos entre 2014 e 2024 nos Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia e Nova Zelândia chegaram a essa conclusão.
Em 2022, o Fundo Monetário Internacional informou que homens nos Estados Unidos da América transferem ao menos 300 bilhões em riqueza para mulheres via serviços governamentais anualmente. Isso vai além do dinheiro e do poder de compra que os homens oferecem às mulheres em suas vidas privadas. Em 2023, o estudo de redistribuição de benefícios fiscais da União Europeia revelou que o uso intenso de serviços governamentais pelas mulheres não só elimina a diferença salarial, mas a inverte, fazendo com que homens ganhem 90 centavos para cada euro recebido por mulheres. Meninas, para ser sincera, parece que as mulheres precisam dos homens. Afinal, todos esses estudos analisaram apenas uma gama limitada de serviços sociais explicitamente destinados às mulheres, sendo o maior deles o auxílio pago a mães solteiras. Surpresa, surpresa. Esses estudos não incluíram os gastos. Mais votados por mulheres de coração mole, como a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional Reformas Climáticas, eventos do orgulho gay, subsídios para histórias de drag queens, cortes de impostos a grupos marginalizados e cargos públicos financiados. Programas e bolsas de estudo baseados no puro preconceito da diversidade, equidade e inclusão. Em outras palavras, programas inúteis simplesmente não existiriam em nenhum país ocidental se a maioria das mulheres votasse como a maioria dos homens. De certa forma, não é nada surpreendente que os homens gastem muitos recursos com mulheres tanto em suas vidas privadas quanto em nível nacional. Os homens evoluíram para ser assim. Durante praticamente todo o tempo dos 350 mil anos de existência humana, exceto por 10 mil anos, ou seja, 97% do tempo em que os humanos existiram no planeta. Antigamente, vivíamos em comunidades de caçadores-coletores, onde os homens arriscavam a vida caçando animais para obter alimento e peles para vestir. As mulheres colhiam plantas, nozes e frutas próximas ao acampamento e cuidavam das crianças e do ambiente. Quando os homens voltavam, as mulheres podiam cozinhar a carne, que fornece muito mais energia por quilo do que algumas folhas comestíveis e grãos integrais. Costurar peles em roupas e abrigos que homens faziam e mulheres recebiam. E antes que digam que o modelo de caçadores-coletores foi desmentido, não foi. Ele só foi alvo de propagandas feitas por acadêmicos de esquerda interessados em desacreditar os papéis de gênero naturais. O modelo de caçadores-coletores é apoiado por centenas de relatos escritos sobre povos primitivos e por observações modernas de comunidades de caçadores-coletores que ainda existem. No máximo, talvez uma em cada 1000 mulheres tribais vá caçar em vez de coletar, e um em cada 1000 homens em seu auge vá coletar em vez de caçar. As exceções não definem a regra. Homens como provedores e mulheres como receptoras prevaleceram nas sociedades antigas. A grande maioria dos homens se dedicava a trabalhos exaustivos na lavoura ou nas minas, e as mulheres cuidavam do lar, o que era um trabalho muito mais difícil. Na época anterior aos aspiradores de pó e às máquinas de lavar, as mulheres também trabalhavam fora de casa, assim como 90% da população pré-moderna, que era extremamente pobre, frequentemente fazia. O trabalho da mulher frequentemente complementava o do marido para evitar que a família camponesa passasse fome. Só recentemente as coisas mudaram radical e desastrosamente. Os homens continuaram mantendo o papel de pagar pelas coisas das mulheres, seja individualmente ou através de impostos. Enquanto as mulheres em nível populacional estão falhando em seus deveres para com os homens, deixando seu lado na mão como grupo, com resultados catastróficos. A taxa de fertilidade está baixa, porque as mulheres preferem ser chefes ou aproveitar a vida durante sua curta janela biológica para casar. E ainda assim, feministas sugerem que o trabalho doméstico deve ser igualmente dividido. Quando os encargos financeiros não são, tanto no nível individual quanto social. Para ser franca, não há pressão para que mulheres sejam gratas, leais ou apoiem seus parceiros escolhidos. Em resumo, falta reciprocidade. E quando as mulheres trabalham, já não é mais como complemento ao trabalho do marido ou focado em ajudar a sustentar a família. É aquele empoderamento feminino exagerado, competindo diretamente com os homens no mercado de trabalho, e isso serve para suprimir o crescimento dos salários de todo mundo. Agora, 2 pessoas precisam trabalhar em tempo integral para comprar as mesmas coisas que uma pessoa podia comprar 50 anos atrás. Graças ao feminismo da segunda e terceira onda, temos uma população envelhecida, salários em queda e boa sorte tentando comprar uma casa. O feminismo criou um mundo ainda distante da igualdade. É um mundo que retira dinheiro dos homens e ainda ameaça desestabilizar a economia e piorar o padrão de vida de todos. O experimento realmente fracassou. E quem poderia imaginar isso?
Abandonar os métodos cansados e testados por incontáveis milênios em favor de algo que um grupo de acadêmicos de esquerda mentalmente instáveis inventou nos anos 60 seria uma má ideia? Mesmo no trabalho, muitos empregos femininos são inúteis e pouco produtivos, não contribuindo para a economia. Os departamentos de recursos humanos e as ofertas de diversidade, equidade e inclusão não acrescentam nada à produtividade e, em muitos casos, até a prejudicam. E a lista desses empregos inúteis só continua crescendo. As corporações criaram departamentos inteiros descartáveis apenas para dar algo para as mulheres fazerem. Um exemplo claro é a compra do Twitter por Elon Musk, que demitiu 80% dos funcionários, sendo 2/3 mulheres. E qual foi o resultado? O site continuou funcionando e, em pouco tempo, Elon Musk conseguiu introduzir uma série de inovações revolucionárias, desde as notas da comunidade até o chai. No passado distante, as mulheres eram em grande parte excluídas do mercado de trabalho devido à brutalidade e à exigência física da maioria dos empregos. Mas isso não é verdade no mundo moderno de escritórios com ar-condicionado. Homens criaram e ainda sustentam este mundo, mas há muitos trabalhos que as mulheres também podem fazer. 1 em 1000 mulheres pode ser uma Hillary Clinton, não uma Nala Ray. Portanto, há muitos empregos modernos para mulheres. Se elas deveriam passar seus 20 anos como especialistas em branding corporativo ou como gerentes de recursos humanos que acrescentam pouco ou nada à produtividade, ou se a civilização tem uma necessidade maior delas. De todo modo, parece que os homens continuarão sustentando as mulheres financeiramente, como fizeram por milhares de anos. Mas em um mundo onde 3 gerações de mulheres foram ensinadas que são traidoras de gênero e essencialmente lixo. Se escolhem a família à carreira, as taxas de natalidade ficam tão baixas que quase somem como ossos de dinossauro. É possível que o que o mundo precisa não sejam garotas chefes desperdiçando seus 20 anos, mas sim esposas e mães, pelo menos. Então, o fato de os homens pagarem a maior parte das nossas coisas, pelo menos estaria meio justificado. Mas estamos muito longe desse tipo de mundo, se é que já não o perdemos para sempre. Obrigada por assistir e, por favor, inscreva-se na rede Audacity. Te vejo na próxima.